Minha saudação a todos e a todas. Eu sou Marcelino Fonteles, trabalhei uns 15 anos na Caixa Econômica, hoje trabalho no Instituto Federal como professor da área de Sociologia e como militante ajudei a fundar a Federação dos Moradores aqui do estado do Piauí, fui também presidente da Associação do Pessoal da Caixa, fui diretor do Sindicato dos Bancários e como gestor participei como chefe de gabinete 2 vezes do ex-governador e atual ministro Wellington Dias, e também fui presidente da Coab, da ADH e da Fundação CEPRO, e ainda tive a oportunidade de trabalhar como coordenador dos planos municipais de educação no MEC. Então, e além disso, participei da fundação, ultimamente, da Frente Brasil Popular, tanto nacional quanto aqui no Piauí. Participei também como um dos coordenadores dessa frente, aí na luta contra o golpe contra Dilma, contra a farsa do tapetão, né, e a prisão, contra a prisão do Lula, né, e pela libertação, né, do nosso presidente Luiz Inácio da Silva. Então tivemos nessas lutas todas. Coloco isso para dar como exemplo que a nossa vida não é só uma vida como professor, nós temos também uma vida de militante. E eu acho que isso é importante para esse diálogo que a gente vai ter aqui, certo? Então, o título da nossa aula é O Governo Lula e o Futuro da Democracia. É muito importante a gente trabalhar dentro desse tema, considerando que o surgimento do PT e a emergência, né, de Lula como uma liderança nacional, né, se dá dentro de um contexto ditatorial, né? Lula vai emergir aí como líder sindical, volta de 1077, 78, 79, e em 1980 funda o PT, no período que ainda existia no Brasil a ditadura militar, embora estivesse já num processo de decadência, né, e de reabertura para a conquista, né, do povo brasileiro, da sua liberdade, né, e do retorno à democracia, certo? Esse processo vai se dar ainda um período aí de quase 10 anos, né, até 1989. O PT surge em defesa da liberdade democrática e em defesa, né, de um conjunto de pautas, né, do interesse social, das políticas trabalhistas, das políticas públicas sociais, né? Então, do conjunto de lutas, né, e de reivindicações para afirmar a cidadania, para afirmar os direitos humanos, né, e para criar, né, em nosso país, né, um instrumento que desse voz e vez à classe trabalhadora. Então, é nesse contexto que surge aí a liderança, né, do atual presidente Lula, né, e também tendo como instrumento, né, o partido que ele liderou na sua fundação, na criação, né, que é o Partido dos Trabalhadores. Certo? Muito importante, a gente precisa registrar isso, porque a gente está vivendo um momento, né, que novamente tem que se lutar pelas liberdades, né, pelo Estado Democrático de Direito, certo? Pela cidadania. Certo? Então, é fundamental a gente resgatar essa memória, certo? Do início do PT e o que é que ele estava se propondo naquele momento, assim como sua principal liderança, né, Luiz Inácio Lula da Silva. Certo? O histórico, né, o histórico do Brasil é um histórico autoritário, de um percurso, né, das suas elites, né, no poder, se revezando, mas sempre de uma forma muito autoritária, onde o povo era excluído, né, e não só excluído, muitas vezes o povo era humilhado, né, e a elite tinha satisfação, e tem ainda, em humilhar o nosso povo. Ela não quer só criar obstáculo para o povo, né, alcançar seus objetivos, sua emancipação, sua dignidade, seu conforto, etc. A elite busca impedir o povo, né, de progredir, de avançar, mas além disso, ela sente prazer, como disse Leonardo Boff, né, ela sente prazer em humilhar, né, o povo brasileiro. Então não é fácil você mudar, né, uma prática secular de uma elite reacionária como a elite brasileira.
Darcy Ribeiro chegou a dizer sobre as teorias de desenvolvimento ou de subdesenvolvimento do nosso país, que não é a teoria do Max Weber sobre a questão religiosa, né, que atrasou o Brasil. Né? Não é a teoria do desenvolvimento econômico, certo? Ou da subordinação, né, da dependência com relação aos países, né, desenvolvidos. Segundo Darcy Ribeiro, o problema do subdesenvolvimento no Brasil é a pior elite, né, dirigente que um país poderia ter, que ele classifica a elite brasileira. Então, ele diz que é a elite brasileira que impede que o povo brasileiro se desenvolva. Ela não tem um projeto de nação, ela tem um projeto só para si, para a sua família, para os seus amigos, mas ela não tem um projeto de nação. E por isso é que ela impede de o povo se desenvolver, porque ela não tem um projeto para o povo brasileiro se desenvolver. Ela nunca pensou, né, num projeto que pudesse comportar, né, toda a nação brasileira. O projeto da elite só comporta a própria elite. Uma elite que escravizou a população originária, né, os índios, depois escravizou a população negra, e depois, né, no processo de independência, né, tivemos o Dom Pedro I, que era o herdeiro da coroa portuguesa. E num diálogo, né, com a coroa, né, resolveu, antes que o povo fizesse, né, proclamar a independência. E logo depois, né, foi convocada uma constituinte para a elaboração da nossa primeira Constituição. No entanto, por essa Constituição, né, que estava em processo, certo, de elaboração, apresentar algumas propostas, certo, mais progressistas, o que é que o monarca fez naquela época? Ele fechou, certo, a Constituinte e implantou uma Constituição própria, né, criando o chamado poder moderador, que era o poder, né, absolutista do rei. Então, nós, na primeira processo de independência de um governo próprio, tivemos um governo absolutista, autoritário, né, onde esse poder moderador podia fazer e desfazer em relação a qualquer uma situação que o rei, né, assim considerasse importante para ele. Então era o poder absoluto, certo? E Dom Pedro I, né, passa um período ainda curto, né, como monarca, porque ele vai para Portugal, renuncia aqui à coroa, quando vai ocorrer a sucessão, né, de Portugal, da coroa portuguesa, e vai para Portugal para ver se emplaca a filha dele como a rainha de Portugal, para herdar a coroa de Portugal. Então deixa o Brasil, vamos dizer assim, órfão naquele momento, deixa um filho dele ainda, uma criança, certo? E depois tem uma junta que dá um golpe, o golpe da maioridade, para que uma criança aí de 12 anos, né, ou 14 anos, possa assumir o poder, que é o caso aí do Dom Pedro II, né, que assume o poder ainda como um adolescente, né? A situação da escravidão, a situação dos direitos, né, da classe trabalhadora e da cidadania, praticamente ela não tem qualquer mudança, não tem qualquer reforma importante, certo? E os amigos do rei eram os militares, era a igreja católica principalmente, e a nobreza, certo? E com pouco tempo, né, umas 3 décadas, né, 2 décadas, 3 décadas, né, os militares, né, dão um golpe de Estado e implanta e proclama a República. Né? Na realidade, a República não foi uma revolução, não foi uma manifestação popular, né? Foi um golpe, né, através do Marechal Deodoro, né, seguido pelo Floriano Peixoto, que juntos, né, proclamaram aí a República, que foi um golpe de Estado, e implantaram a chamada República dos Coronéis, né? Um regime extremamente autoritário, certo? Comandado pelos fazendeiros, certo? Hoje a gente poderia dizer que esse pessoal conservador do agronegócio, né, que sucedeu a isso, que herdaram, certo? Dessa população, né, que era escravocrata, né, ainda, certo?
e que é extremamente autoritário, se dizia até que era dono, como diz a música, dono de gado e gente, certo? Então nós tivemos aí até, né, a década de 1930 essa República dos Coronéis extremamente autoritária, certo? Extremamente concentradora de renda, certo? Extremamente discriminadora, preconceituosa, né? Em 1930 tem um primeiro, pode dizer assim, movimento que pega a classe média, setores da classe média, setores também dos militares da classe média, né? É bom também ressaltar rapidamente para a gente aqui não perder muito tempo com essa questão mais histórica, né, que durante o momento, né, da ascensão do Dom Pedro II, da saída do Dom Pedro I, houve, né, muitos movimentos nacionais, né, de protesto, de rebeliões, que tentava também um caminho próprio do povo, né, para alcançar a sua independência, certo? E para governar o destino do país. Mas todos foram movimentos mais localizados, não tinham um projeto nacional, nenhuma articulação nacional. E foram movimentos que acabaram sendo derrotados, certo? Pelas elites, né? E por isso que foi implantado esse regime do coronelismo. Então, só em 1930 é que há uma parcela da população que, numa disputa eleitoral entre Getúlio Vargas, né, e o representante dos coronéis, né, Vargas acaba, do ponto de vista da contagem, perdendo as eleições, só que se sabia que as eleições naquela época, no geral, todas elas eram fraudadas. E, portanto, né, há uma revolta, né? E com isso, né, se destitui o presidente de então e o Vargas assume o poder. Essa talvez seja a primeira manifestação que teve uma certa base social, de apoio social, que foi a chamada Revolução de 30, liderada por Getúlio Vargas, certo? Mas o próprio Vargas, em 1937, né, conta bem, depois de ser aprovada uma Constituição relativamente avançada, ele dá um golpe, né, o golpe do Estado Novo, né, e impõe uma ditadura, certo? Então, se coloca, assim, até esse período, pode-se dizer que o Brasil nunca conheceu um regime democrático. Mais ou menos em 1946 que nós vamos ter o primeiro ensaio de democracia, o primeiro ensaio, né? E em 46, né, há eleições, né, depois da Segunda Guerra Mundial, e aí vamos ter um período democrático. Em 1950, Getúlio Vargas volta através do voto, né, nas eleições, e passa um período aí com muitas crises, né, as elites, né, entendendo que o Getúlio Vargas, mesmo tendo sido um ditador, tinha uma sensibilidade social, né, tinha certo compromisso com a população, com um projeto mais trabalhista, certo? E o Getúlio Vargas acabou ferindo, né, os interesses de certos setores da elite brasileira. E com isso ela se colocou contra ele, né? E ao estabelecer uma relação de confronto, né, acabou criando, né, na propaganda, na mídia, os seus opositores, a ideia de que Getúlio Vargas era corrupto, que a mulher do Getúlio era corrupta, etc., né? Levaram a mulher do Getúlio Vargas para depor no Galeão, na época, né, a capital era o Rio de Janeiro, né, etc. Então Getúlio Vargas estava numa situação que ele via que ia ser dado um golpe, ou então ia prendê-lo, né? E ele acabou, né, lançando a carta testamento, onde ele disse que precisava, né, fazer aquele ato, né, para poder impedir que o golpe se concretizasse, certo? E ele lança a carta testamento e acaba se suicidando, certo? Diz que dava a vida para que continuasse a democracia no Brasil, né? É incrível como assim a vida dinâmica e a política brasileira deu muitas voltas, né? Então, com isso, né, se preserva as eleições, vão ocorrer as eleições no Brasil, Juscelino é eleito, né? Há tentativas, né, de golpe durante o mandato do Juscelino, certo? E em 1964, né, após a eleição, né, de Jânio Quadros, né, e de João Goulart, né, novamente as elites, né, se colocam, né, em oposição por causa das reformas de base, né, feitas pelo vice, né, que assume a presidência da República após a renúncia de Jânio Quadros, né. Então, João Goulart, né, que tinha um programa de reforma de base, certo? Tenta fazer a reforma agrária, a reforma na educação, etc. E isso aí fere os interesses da elite. E vem, então, o golpe militar. Então, a história do Brasil, até antes, né, da emergência de Lula, até antes, né,
o surgimento do PT e dos partidos atuais, foi a história de golpes e de ditadura, de regimes autoritários, né? Com um pequeno intervalo, né, de ensaio democrático. Então, é importante a gente frisar isso aqui, porque o nosso tema é o governo Lula e o futuro da democracia no Brasil. Veja só, não é fácil conquistar e dar solidez, certo? E longevidade à democracia no Brasil. Este é o maior desafio que o povo brasileiro tem. Eu acho que o PT, né, e o presidente Lula têm dado uma contribuição muito grande. Nós estamos vivendo nesse momento, né, desde 1989, né, 1990, né, o mais longevo período democrático do Brasil. É a mais longeva liberdade, né, de política, de expressão, de organização sindical, etc. Eu sei que tiveram muitas outras forças, como PCdoB, PSD, PDT, né? Atualmente o PSOL, muitos democratas do antigo MDB, certo? Que também lutaram a favor, né, da volta do Estado Democrático de Direito. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, né, a classe trabalhadora, a grande base social da classe trabalhadora e o Partido dos Trabalhadores, né, e Luiz Inácio Lula da Silva tiveram um destaque, né, na luta pela democracia no Brasil, certo? E pela derrocada da ditadura militar. E os governos Lula, né, e Dilma, né, que se alcançou a partir de 2003, né, deram uma grande contribuição para a gente ultrapassar não só a democracia política representativa, mas avançar no que a gente poderia dizer numa perspectiva do estado de bem-estar social, numa democracia mais social, onde as políticas públicas, né, promovem, certo, determinados setores da população que antes estavam excluídos, né, como políticas específicas para a inclusão da população negra, né, políticas de cotas, certo, política para a inclusão das mulheres, certo, na própria, na própria engrenagem, né, do poder do Estado, né, como a questão de vagas específicas. É uma mudança, ainda que lenta, ainda que pequena, né, mas é uma mudança no cenário nacional. Então, o governo Lula ele vai, em conjunto com o governo Dilma, vai avançando bastante nas políticas de inclusão, nas políticas sociais, na agricultura familiar, certo? Na democratização do acesso à educação, desde a educação básica à educação superior e à pós-graduação. Então é muito bonito a gente ver, né, os depoimentos, né, de filhos, né, de empregada doméstica, de trabalhador rural, certo? Que hoje, né, tem aí seu mestrado, seu doutorado, certo? Dando depoimento que só foi possível por causa das políticas implementadas pelos governos do PT. Sem qualquer dúvida, os governos Lula e Dilma contribuíram, né, para que houvesse um acesso maior do nosso povo, né, ao poder, né, aos bens, né, econômicos e também aos serviços, né, públicos, como educação, como saúde, como moradia, né, como segurança alimentar, certo? Isso foi tão importante e decisivo que as elites não suportaram. As elites não suportaram esse crescimento e esses benefícios, né, que se expandiu cada vez mais a favor do povo, né, com os recursos públicos. Né? Então, houve, né, uma reação das elites. E em 2016, nós vamos ter, né, a ascensão. Né? Desde 2013, né, com as manifestações de junho de 2013, né, já se percebia que determinados setores das elites estavam se organizando, tendo uma participação mais ativa para combater os governos, né, petistas. Né? E que aquilo tinha também, né, a interferência, né, de agências de fora do Brasil, assim como de alguns políticos brasileiros que estavam tendo relação, certo, com agências, né, internacionais, né, até que a gente percebeu que esse caldo, né, do chamado politicamente incorreto, da extrema-direita, certo, de cunho fascista, certo, preconceituosa, excludente, né, que promove o ódio, né, e promove a guerra permanente contra quem pensa diferente, ou seja, é intolerante, certo? É intolerante com relação aos outros,
levando a que muitas vezes, né, seus adeptos, seus partidários, né, usem de violência, certo, contra pessoas que discordam dele, chegando a assassinar, como assassinaram o ex-presidente do PT de Foz do Iguaçu, e a força da extrema-direita, né, vai crescendo em nosso país, se revelando cada vez mais, promovendo cada vez mais ódio, mais intolerância e mais violência, né, e ameaçando a democracia, mesmo tendo conseguido chegar ao poder, né, através das eleições, né, vai ter, né, o desmonte do Estado social, né, a desconstrução das políticas públicas dos governos do Lula e Dilma, né, se aprofunda, né. Além disso, se cria um programa de privatização para vender parte das estatais, certo? E, além disso, se faz a mobilização, certo, de militares, de evangélicos, né, e das chamadas milícias, certo? E da turma do gado, né, e da bala, certo? Para tentar dar um golpe e silenciar o judiciário e silenciar o Congresso Nacional. A ideia era dar um golpe. Talvez, né, com certeza, não conseguiram, né, articular todas as forças e não conseguiram ter a unidade, nem mesmo dentro da classe dominante, dentro das elites. Porque, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, o governo do Bolsonaro foi um governo excludente. O Brasil, que antes, né, nos governos de Lula e Dilma, tinha saído do mapa da fome, voltou ao mapa da fome, né, pelo aumento do desemprego, né, e pela redução dos investimentos nas políticas sociais. Tivemos o enfrentamento aí da Covid, né, que só fez agravar essa situação com um presidente negacionista, um presidente, né, que tem a ver com o fascismo e com o nazismo. Né? São ideologias negacionistas, são ideologias que negam a ciência, né, e que procuram disseminar o fanatismo, o fundamentalismo, certo? A irracionalidade. A irracionalidade. Então, é uma situação que é preciso a gente combater. É preciso que a gente possa combater, né, esse pensamento, né, reacionário da extrema-direita, certo? Que só contribui para que cada vez se concentre mais renda nas mãos de poucos e cada vez se aumente as desigualdades sociais e a exclusão. E foi isso que ocorreu no governo Bolsonaro. Né? Então, houve todo um conjunto de ações também do PT, né, do PCdoB, do PSB, do PSOL, do PDT e das forças democráticas do país para buscar, como dizer, neutralizar, certo, a máquina de fake news, certo, do governo Bolsonaro. E, graças a Deus, né, e a organização, e as organizações sociais, né, e políticas, se conseguiu, né, equilibrar as forças. Né? Então, mesmo, né, com todo o uso da máquina, certo? Mesmo com o abuso, né, dos recursos públicos, Bolsonaro é derrotado pelas forças democráticas lideradas por Lula. Certo? Então, qual é o desafio agora? Qual é o futuro da democracia, do Estado Democrático de Direito e do avanço, né, das reformas a favor do nosso povo, né, das reformas sociais a favor do nosso povo? Nós temos muitas dificuldades, muitos obstáculos pela frente. Primeiro, Bolsonaro deixou alguns dos seus apoiadores em cargo-chave. Um dos obstáculos principais, né, hoje, de respeito ao Banco Central. O presidente do Banco Central é um bolsonarista, certo? Que não pode ser mudado imediatamente, por causa que foi alterada a legislação, e ele está mantendo os juros muito altos, e com esses juros altos, ele vai prejudicar a economia e o governo Lula, porque vai impedir que a economia possa retomar o seu crescimento. Agora, além do presidente do Banco Central, temos uma outra liderança no Congresso Nacional, o presidente da Câmara dos Deputados, certo? Que também votou no Bolsonaro, fazia parte da coordenação da campanha do Bolsonaro, Arthur Lira, né? E tem chantageado o governo Lula. Como o governo precisa de governabilidade, e para ter governabilidade tem que conseguir aprovar alguns dos seus projetos no Congresso Nacional, como as forças de esquerda não têm maioria parlamentar, nem maioria no Senado, é preciso que o governo negocie, mesmo com apoiadores do Bolsonaro, para tentar conseguir essa maioria. E, portanto, né, o Centrão, chamado Centrão, né, precisa ser ouvido pelo governo Lula, certo? No sentido de que possa haver, certo, o avanço em algumas negociações de cargo
que é o que eles entendem, né? E de verba para projetos, né, e emenda parlamentar, certo? No sentido de que o governo Lula possa fazer as reformas que pretende, como, por exemplo, a reforma tributária. Não tem como o governo aprovar uma reforma tributária se ele não conseguir ampliar sua base no Congresso Nacional. Então é preciso o governo, né, agir, né, de forma célere para conseguir ampliar sua base no Congresso e aprovar seus projetos. Um é a reforma tributária, o outro é a desconstrução, certo? Na totalidade ou em parte, da reforma trabalhista e da reforma da Previdência, certo? Além disso, para garantir a democracia, o governo Lula não deve repetir erros do passado. Por exemplo, não basta retomar o Bolsa Família. É preciso refletir sobre por que o Frei Beto tomou a decisão de deixar o governo Lula. Porque ele queria, na época, que o programa Bolsa Família fosse acompanhado de um trabalho de formação, de conscientização e de organização dessa população beneficiária. Então, esse trabalho de formação de organização precisa sim ser implantado. Assim como o governo Lula, ele está cada vez mais disputando, né, a questão da hegemonia na sociedade, com as forças, como diz, fascistas, com as forças da extrema-direita. E não se pode deixar, portanto, que a educação básica, principalmente o ensino médio, né, continue, né, implantando, certo, um modelo, né, um novo ensino médio, né, que atende só ao mercado, atende mais às forças da extrema-direita e da direita, mas não atende, né, às camadas populares. Então é preciso reformar a reforma do ensino médio, numa perspectiva de cidadania, de conscientização da nossa juventude, para que essa juventude não se deixe levar pelas fake news, para que essa juventude não se deixe manipular. Então é uma responsabilidade muito grande do nosso governo. Isso não é uma questão menor, isso é uma questão chave para que o Brasil possa elevar a sua conscientização e possa resistir a esses ataques da extrema-direita. Além disso, há necessidade, né, do governo Lula retomar programas na agricultura familiar, né, programa de geração, né, de emprego e renda, né, para os setores também da periferia urbana, retomar o Minha Casa Minha Vida numa escala muito maior do que o que tem anunciado, certo? E, combinado a isso, tentar construir com outros países, né, em relação à política exterior, a paz entre a União Soviética e a Ucrânia. Porque isso só abala os mercados, só prejudica mais a economia internacional e repercute também em nosso país. Então tem que fazer todo um esforço para que possa ser construída essa paz e, com isso, os recursos que estão indo para a guerra poder se voltar para o desenvolvimento das economias, né, dos diversos países do mundo, certo? Inclusive uma parte ser investida aqui no Brasil, para que nós possamos retomar o crescimento econômico, certo? Com distribuição de renda, certo? Num processo de conscientização da nossa população, certo? E aí avançar nas reformas, na cidadania, certo? Na inclusão social, certo? Na ampliação do que a gente pode dizer e no aprofundamento da democracia, porque a democracia é o avanço dos direitos políticos, dos direitos sociais e dos direitos econômicos para a classe trabalhadora.